Boa noite. Vou compartilhar aqui então a apresentação. Os irmãos me confirmem, por favor, se estão vendo a apresentação. Excelente. Sim, sim, Tá bom? sim. Beleza. Dessa vez, para evitar aqueles travamentos que a gente teve da vez passada, eu coloquei em PDF a apresentação e os links que eu vou precisar já estão em outras janelinhas ao lado. Então, vamos ver se a gente consegue ter mais fluidez na passagem dos slides. Então, eu vou tentar recuperar um pouco o conteúdo da semana passada, só para a gente se lembrar de onde a gente está. Os irmãos estão vendo aquele slide com os dois barcos? Sim. Tranquilo. Então tá. Então, só para lembrar o posicionamento que a gente está defendendo, né, desde o início. Então, nós estamos fazendo uma comparação entre a construção humana de conhecimento, que é baseada na percepção humana, nas tentativas, erros e acertos que o ser humano é capaz de fazer para alcançar o conhecimento ou para progredir com o conhecimento, reconhecendo sempre que esse conhecimento que ele alcança é imperfeito, sempre incompleto, sempre sujeito a mudanças ou a melhorias. Então, por isso que a gente representa o conhecimento humano com esse barco inacabado ou com lacunas, né, com buracos, porque o conhecimento humano ele se assume assim. Isso está nos livros de metodologia do trabalho científico e é algo, vamos dizer, senso comum dentro da comunidade científica. É diferente da palavra de Deus, que a gente entende como sendo uma revelação completa e perfeita, né? A gente está trabalhando esse conteúdo em 3 pontos. O primeiro ponto foi o heliocentrismo e o geocentrismo. O segundo ponto foi a gravidade versus o vácuo. E o terceiro ponto é a cosmovisão ancestral hebraica e a realidade. Então, para relembrar um pouco o primeiro ponto, a gente trabalhou um pouco sobre, dentro do modelo vigente, né, o que seriam as velocidades de translação, rotação e da Terra e do Sol, e a gente viu que são velocidades imensas dentro do modelo que a gente aprende na escola, que para tudo isso funcionar, né, o modelo presume a existência de algo chamado matéria escura e energia escura. Sem isso, não haveria energia suficiente no universo para fazer tudo funcionar. A própria teoria da gravitação universal, ela depende desse complemento, até em termos de matéria no universo, porque tem menos matéria do que deveria existir, vamos dizer, visível, né? Menos matéria visível do que deveria existir para que tudo funcionasse da forma como se descreve hoje na comunidade científica, né? A gente trabalhou também, inclusive com um vídeo do irmão Adalto, a respeito do que Edwin Hubble encontrou fazendo pesquisas com seu telescópio, o seu telescópio astronômico. Então, ele construiu um sistema chamado galactocêntrico, né? Ele admitiu que a simetria das galáxias, né, observáveis da superfície terrestre levava a crer que existiria, vamos dizer, cabimento para acreditarmos que a posição da Terra seria única. Apesar de que eu vou mostrar para os irmãos o último vídeo que eu apresentei, o que ele achava disso. E também a gente compartilhou pelo grupo nosso um vídeo desse doutor em física, né, confirmando o entendimento da possibilidade da Terra estar no centro do universo de fato, e explicando, inclusive, que Newton havia aventado essa hipótese. Uma evidência, né, testável, né, verificável disso, seria esse equipamento que os irmãos estão vendo aí no meio do slide, o astrolábio, que há centenas de anos ele consegue obter dados muito precisos de localização e tempo a partir da posição das estrelas na nossa abóbada celeste. Ou seja, se os irmãos considerarem que está tudo viajando tão rápido assim, imagine só, o Sol, por exemplo, estaria viajando a 828 mil quilômetros por hora. Por hora. Agora, imagina só, o astrolábio ele tem pelo menos aí uns 2.000 anos, vamos dizer assim, certo? Imaginem a diferença da posição inicial do Sol para hoje. O Sol já tinha rodado muito, né? Ao redor aqui do centro da nossa Via Láctea.
e mesmo assim a gente enxerga as estrelas nas mesmas posições que o pessoal enxergava há centenas de anos atrás. Então, o astrolábio poderia ser colocado como evidência de que a nossa posição diante do universo não muda. A teoria, a base teórica, né, para se supor que a Terra poderia estar no centro do universo, a gente pode até comparar com esse brinquedo aqui, que se equilibra pelo bico, né? Esse passarinho que se equilibra pelo bico. Não é o ponto de maior massa, vamos dizer, do passarinho, mas toda a massa ao redor do passarinho se equilibra aqui no bico e ele tudo aqui pode girar. Se você der um impulso aqui nessa asinha, ele vai girar ao redor do dedo, equilibrado pelo bico. Então, esse seria o conceito da mecânica da Terra, mesmo não sendo o corpo com maior massa do universo, vamos dizer assim, que tudo girasse ao redor da Terra. Aqui a gente viu a opinião dos cientistas, né, o reconhecimento deles, inclusive do Einstein, né, de que nenhum experimento óptico da superfície terrestre demonstrou que a Terra de fato estava em movimento. Outros cientistas reconheceram isso. E esse aqui foi o último vídeo que eu postei para os irmãos do grupo. E eu queria ler aqui, né, baseado nesse artigo, o artigo The Observational Approach to Cosmology, né, de 1937, página 50, 51, 59, 58 e 59. Ele está aqui nesse link, depois eu vou compartilhar a apresentação com os irmãos, os irmãos podem constatar pessoalmente. Então, em tradução livre, o Douglas, o doutor em física, o mesmo autor daquele outro vídeo lá que eu tinha postado, ele descreve aqui qual seria a posição do Hubble, do Edwin Hubble, olha ele aqui, a respeito dessa constatação dele, né, do sistema galactocêntrico. Olha só qual foi a posição dele. Tal condição, essa simetria entre as galáxias, a partir da observação terrestre, implicaria que nós ocupamos uma posição única no universo, análogo, em certo sentido, ao antigo conceito de uma Terra central. Olha só. Essa hipótese não pode ser refutada. Olha só. Não se pode refutar essa hipótese de que a Terra esteja no centro. Mas ele diz o quê? Mas é indesejável. Preferência. E só seria aceita como último recurso para salvar o fenômeno. Portanto, nós desconsideramos essa possibilidade. Veja a intencionalidade. Nós desconsideramos essa possibilidade. A posição indesejável de uma localização favorecida deve ser evitada a todo custo. Mas por quê? Tal posição favorecida é intolerável. Olha os termos fortes que ele usa. Portanto, a fim de restaurar a homogeneidade e para escapar do horror de uma posição única, deve ser compensada com uma curvatura do espaço. Então, em outras palavras aqui, nós vamos dobrar o espaço só para tirar a Terra da posição do centro do universo. Veja só, essa é a descrição. E ele descreve como horror a ideia de uma posição única. Bom, essa é a posição do Hubble. Ela combina com o que a gente já tinha visto aqui com o George F.R. Ellis, né, o Dr. George F.R. Ellis. Ele disse o quê? As pessoas precisam estar cientes de que há uma variedade de modelos que poderiam explicar as observações. Por exemplo, posso construir um universo esférico simétrico, isso aqui baseado certamente nas observações de Hubble, com a Terra no centro, e você não pode desmenti-lo com base em observações. Você só pode excluí-lo por motivos filosóficos. Então, aqui ele reconhece a própria decisão que Hubble tomou para desenvolver um modelo teórico que fosse capaz de justificar que a Terra não estaria no centro, não estivesse numa posição, vamos dizer, única, né, no espaço, que fosse capaz de permitir uma observação especial, né, do restante do cosmos. Então, isso aqui foi uma decisão. Eles tiraram a Terra do centro por decisão, não foi por observação. É isso que quer dizer. E essa aqui é uma evidência que eu não mostrei para os irmãos na nossa apresentação passada, eu pulei, porque a gente estava muito corrido com o tempo, eu queria terminar os primeiros 2 pontos. É um exemplo de que, apesar, né, desse movimento que é creditado à Terra, do movimento de rotação, que é 1.667 km por hora, né, na altura do Equador, aqui eu encontrei um dado interessante, a velocidade, então, de cada uma das principais capitais aqui do Brasil. Principais não, todas as capitais, né? Então, por exemplo, São Paulo, em função da sua posição na Terra, estaria viajando a 1.535 km por hora. Certo?
É rápido, né? Agora, veja só. Será que a Terra se movendo, né, nessa direção, né? Na direção é, nessa rotação, né? Isso teria algum efeito, vamos dizer, é, no voo dos aviões? Eu achei aqui um vídeo interessante. Ele mostra um drone, tá? Observa aí que o trem está passando, o drone está andando de marcha ré para acompanhar o trem, certo? Se o drone ficasse parado, o trem passava por ele. Mas para poder ele acompanhar o trem com essa visão, ele tem que voar na mesma velocidade do trem, correto? Ele tem que compensar o deslocamento do trem. Ele para, se ele ficar parado, o trem passa dele. Ou se ele diminuir a velocidade, o trem também passa dele. Aqui ele parou um pouco na velocidade, naquele sentido que ele estava, e o trem está passando dele. Ó. O trem passou dele. Agora ele vai ter que voar para frente. E se ele quiser ultrapassar o trem, ele vai ter que voar mais rápido que o trem. Certo? Essa percepção nossa é bem natural. A gente está acostumado até no trânsito. A gente trabalha dirigindo o carro dessa forma. A gente sabe que para vencer um outro movimento, ou você vai em velocidade maior que a dele, né? Ou ele vai passar de você. Isso é simples a gente compreender. E aqui esse drone faz vários movimentos, ele vai para o final do trem. E aqui, ó, se ele quiser alcançar a locomotiva de novo, ele tem que voar mais rápido que o trem para alcançar a locomotiva. Essa percepção nossa é natural, certo? Aí eu pergunto para os irmãos: no globo, com esse globo girando, imagine, São Paulo está viajando no rumo leste a 1.535 km por hora. Imagina que o avião levanta voo. Imagina esse voo aqui, ó, São Paulo a Santiago do Chile. Meus irmãos, quando o avião vai, certo? Quando o avião vai, o globo, vamos dizer, estaria girando no sentido contrário do avião. É como se o globo estivesse indo para um lado e o avião para o outro, certo? Olha aqui, ó. Minha filha conseguiu um globo. Imagina. O globo gira assim, né? Ó, como se o sol tivesse aqui, a fonte de luz, né? Então, imagina que o avião está vindo para cá. Ó. Com o avião vindo para cá, certo? Ele precisaria voar muito mais devagar, até ficar parado, vamos dizer. O globo ia passar por ele. Certo? Ou o contrário, imagine que o avião fosse voltar de Santiago do Chile de volta para São Paulo. Aí era pior o negócio, né? Porque se ele estava aqui em Santiago do Chile, né, e tentasse voltar, imagina, o globo estava girando no sentido contrário do voo dele, aliás, no mesmo sentido do voo dele, não. Ele teria que ultrapassar o globo para chegar em São Paulo. Só que a velocidade do avião é a mesma, na ida e na volta. Aqui eu tenho um outro exemplo, ó. Esse aqui é o voo da Latam, de Guarulhos até o Chile, tá? Observa, o tempo de voo, meus irmãos, é o mesmo praticamente, ó. 4 horas e 14 minutos, 3 horas e 55 minutos. Como é que pode o avião gastar o mesmo tempo para ir e para voltar? Aí alguém pode dizer assim, não, mas é porque ele muda a velocidade. Não, não muda não, porque aqui, olha, média de emissões, tá? 177 quilogramas de carbono, de dióxido de carbono. Isso aqui, se ele tem a mesma emissão de poluição, é porque ele tem a mesma velocidade. Porque os irmãos já viram, quando a gente aperta mais o acelerador do carro, a economia do carro diminui, né? Ou seja, o carro tá consumindo mais combustível ou está perdendo um pouco a eficiência energética do motor para dar mais velocidade ao carro. Aqui, olha, pode observar, na ida e na volta, né, ó, é aproximadamente o mesmo. Não tem grande diferença de, de eficiência, né? Isso quer dizer o quê? É que a velocidade é praticamente a mesma do avião, na ida e na volta. Talvez tenha alguma corrente de ar aqui, ó, alguma corrente, algum vento, alguma corrente de jato, que é chamada, que ajuda ele até a voltar mais rápido, mas deveria ser o contrário. A velocidade é a mesma. Esse aqui é outro exemplo interessante. Esse avião é um avião espião norte-americano. Ele foi usado muito na década da Guerra Fria, tá? Esse avião é um avião muito especial. Ele voa a 3.500 km por hora e a 25 km de altura. Ele voa mais de 2 vezes a altura de um avião comum, tá?
e quase 3 vezes a velocidade do som. É um avião muito rápido. É um avião muito rápido. É um avião muito especial. Os projetos dele se tornaram públicos recentemente, com mais de 50 anos, né? E olha só o que está escrito aqui, olha. Os modelos teóricos, né, nos quais esse avião foi, vamos dizer, calculado, usou vamos dizer, uma facilitação. Olha, non-rotate Earth, estão vendo aqui? Non-rotate Earth, nos dois projetos. Como é que esse avião aqui, né, pode ter sido idealizado de qualquer forma possível numa Terra não rotacional? Porque, veja, esse avião é crítico, voando a 25 km de altura, tá? E a 3 vezes a velocidade do som. Meus irmãos, qualquer descuido, o piloto está fora da atmosfera. Então, esse aqui é um avião crítico. E mesmo assim, os projetos dele foram feitos considerando uma Terra não rotacional. Interessante nisso, né? Pois bem, esses exemplos não tinha dado no nosso encontro passado. A gente trabalhou aqui a posição católica, que entende de fato que a Terra estava no centro do universo e que eram os corpos celestes que viajavam e não a Terra, que a Terra de fato estava parada. Os reformadores, a gente viu que tinha a mesma opinião, certo? E a gente também leu os versículos bíblicos que falam a respeito disso, né? Que a Terra está firmada. Vários versículos dizem isso, né? Inclusive, a passagem lá de Josué deixa bem claro que o que estava se mexendo era o Sol e o Sol parou, o que estava se mexendo era a Lua e a Lua parou, né? O texto bíblico não dá dúvida disso. O segundo ponto que nós trabalhamos foi a gravidade versus o vácuo. E aqui eu tinha postado alguns vídeos para os irmãos, um deles, uma experiência onde um copo d'água foi colocado dentro de uma redoma de vidro, onde se fez vácuo. E aqui um outro vídeo mostrando a gravidade e o vácuo, né? Uma comparação. E mostrando de fato que o vácuo venceu da gravidade todas as vezes. E aqui a gente apresentou esse material científico, né? Tratando desse assunto, né? De que a força da gravidade é tão fraca que não consegue nem se medir o quanto ela é fraca. Interessante isso. Para dizer o quê? Que se nós estivéssemos expostos de fato ao vácuo, né? Provavelmente nem atmosfera nem água ia ficar na Terra. Essa seria, vamos dizer, a conclusão desses testes práticos aí. E aqui, eu tinha compartilhado com os irmãos um vídeo da Enciclopédia Americana, de 1958, que alguns irmãos não conseguiram assistir. Eu gostaria de mostrar rapidamente, o vídeo é curtinho, 2 minutinhos. As legendas estão aparecendo aí na base do vídeo.
Então, essa senhora estava estudando esse assunto e na enciclopédia americana ela encontrou uma referência a uma cúpula que foi encontrada em voos, né, a 5.000 pés de altura. Interessante é que, se entendermos que, na verdade, nós temos uma proteção e não estamos expostos a um vácuo, por exemplo, faria muito sentido o contexto bíblico. Tá? E disse Deus: haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Essa palavra firmamento aqui, a palavra raquia, ela faz referência a algo de fato sólido, tá? Ela não aparece só ali na palavra de Deus, ela aparece em vários lugares, tá? Em Jó 37:18, que é interessante, que aqui esse texto confirma que esse é o entendimento das pessoas que liam, que conheciam a descrição bíblica da criação, né? Está escrito assim: acaso podes, como ele, estender o firmamento, que é sólido como um espelho fundido, né? E olha só, a ideia, de fato, é de solidez, ó. Tá? Essa palavra firmamento traz a ideia de solidez mesmo, para proteger o quê? Das águas acima do firmamento. E o que é que eu gostaria também de tratar com os irmãos? Essa palavra que aparece ali, olha, é a. Quando ele fala a palavra água, onde é que eu fico aqui a palavra água pela primeira vez? Para tratar das águas acima do firmamento, está aqui mesmo. Olha só, a palavra é Strong 43:25. Está vendo aqui? Essa aqui é a palavra água. É diferente, por exemplo, da palavra vapor ou neblina, que é o que aparece ali em Gênesis 2:6, tá? Onde a gente tem a descrição de que um vapor subia da terra e regava toda a face da terra, não uma neblina. Então, a palavra água é diferente, tá? Da palavra vapor, ó. A palavra vapor Strong é 108, tá? São palavras diferentes. O que é interessante? É que a palavra 43:25, que é a palavra água, ó, a palavra água aqui, ó, que está em disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Essa palavra mesmo, essa mesma palavra água aqui, ó, ela também aparece lá em Salmo 158:4. Tá? 43:25, está aqui. E o que diz nesse versículo, em Salmo 158:4? Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima dos céus. E aí faz sentido que exista uma proteção para nos proteger dessas águas que estão acima, que estariam acima do firmamento. Tá? Aqui é mais uma referência, né, de uma outra palavra. Põe nas águas os vigamentos das suas câmaras. Essa palavra águas está aqui, ó, 43:25. Faz das nuvens. Nuvens são outras palavras. É outra palavra, ó. 46, é a palavra 56:45. Então, são palavras diferentes, né? E o hebraico é bem preciso, tá? O que é que esse versículo aqui nos diz? É que mesmo depois do dilúvio, existiam águas acima do firmamento. Pelo menos, no entendimento do salmista, essas águas estavam lá e ele estava mandando que essas águas o louvassem. Então, esse aqui era o entendimento daqueles escritores bíblicos ali, tá? De que existia realmente um firmamento, um domo. Interessante é que na Enciclopédia Americana de 58 encontrou-se referência em explorações do Ártico desse domo, tá? E finalmente vamos chegar ao terceiro ponto, tá? Que é a cosmovisão ancestral hebraica, tá? Que eu não sei se os irmãos já viram essa imagem antes, tá? E a pergunta é, de onde isso saiu? De onde é que os hebreus tiraram esse entendimento de que era assim? A ideia do domo, eu já tratei com os irmãos, de onde é que eles tiraram, né? Assim, a origem dentro do texto bíblico, né? Que a gente pode atribuir essa ideia de domo ao entendimento deles. Mas e o resto, né? A ideia também da Terra no centro, de que a Terra estava parada, de que todo o resto se movimentava, também a gente já apresentou dentro do texto bíblico. Mas e vem cá, e essa cosmovisão completa, inteira, assim, né? Esse modelo, esse entendimento por parte do povo judeu do Antigo Testamento, né? Esse entendimento não era só do povo judeu, tá? Existe um livro
que traz isso à tona. Esse livro está à venda na Amazon, tá? Ó. Cosmologia Ancestral, né? A visão da Terra plana em outras culturas. Então, esse aqui é um livro que trata desse assunto. Ele traz a visão de outras culturas, olha, tá? De como é que era o modelo da Terra. Muito parecido com o hebreu, vamos dizer. Está aqui os modelos. Ó. Aqui uma imagem um pouquinho maior para os irmãos verem. Ó. Esse aqui é o egípcio. Então, várias culturas tinham entendimento de que existia um mar primordial acima de uma certa proteção, tá? Onde os astros vagavam aqui por cima e aqui embaixo, tá? Acontecia a vida na Terra. Não era só os egípcios que tinham essa visão, tá? Vários outros povos tinham essa visão. Tá, ó. Os nórdicos tinham essa visão, os hindus tinham algo parecido, os maias também tinham algo parecido, tá? De um domo protetor, um firmamento, com os astros nesse firmamento. Os incas também tinham essa percepção, os navarros também tinham essa percepção, até os Vedas também tinham essa percepção. Bom, cada um fazia, vamos dizer, uma contextualização, né? Dentro de sua própria cultura. Mas a ideia de que existia um firmamento, de que os astros estavam no firmamento, e de que a Terra embaixo era muito parecida com o modelo hebreu, ancestral hebreu, isso aqui era comum nessas culturas. E assim, a ideia de uma Terra esférica não é nova, tá? Observem só. Eu trouxe esse dado aqui interessante de um livro de Agostinho, tá? De um texto de Agostinho, citando. O Agostinho, ele escreveu isso aqui mais ou menos pelos anos 300, se não me engano, depois de Cristo. Olha só o que tem. No livro A Cidade de Deus, Santo Agostinho declara: quanto à fábula dos antípodas, antípodas são pessoas com os pés, vamos dizer, em contraposição aos nossos, vamos dizer assim. Quer dizer, de homens cujos pés pisam reversos de nossas pegadas na parte oposta da terra, onde o sol nasce quando se oculta de nossos olhos, não há razão que nos obrigue a dar-lhes crédito. E não reparam em que, mesmo crendo ou demonstrando com alguma razão que o mundo é redondo e esférico, não é lógico dizer que a Terra não é coberta de água por este. Então, eu não vou entrar no mérito do que ele está dizendo, eu só vou colocar o seguinte: mesmo tão antigamente assim, tá? Esse assunto já era tratado. Tá? Essa ideia de terra esférica, com gente pisando o reverso das nossas pegadas, aquele entendimento que as pessoas têm do outro lado, isso é coisa antiga, tá? Não é coisa nova. Tá? Tá aqui, ó. Santo Agostinho é de 354 depois de Cristo. Então ele escreveu isso aqui poucos séculos depois, tá? Da vinda do Senhor Jesus, e o entendimento atual ele só se consolidou há uns 400 anos atrás, mais ou menos no iluminismo mesmo, que foi quando, historicamente, os cientistas decidiram se afastar, né, do entendimento teológico da natureza. Então tá. Então, de onde é que saiu? Porque a visão que os antigos tinham era mais ou menos essa daqui: um domo sólido com os astros, né, nesse firmamento, com a Terra plana aqui embaixo. De onde saiu esse entendimento? Tá? Vamos dar uma olhadinha no texto bíblico. Tá, meus irmãos? Olha só. Começando com a criação. Vamos ver se consigo centralizar esse slide aqui. Começando com a criação, olha Klaus, só. Oi? irmão Klaus, Pois não. desculpa interrompê-lo. Nós temos dois irmãos que levantaram as mãos. Eu não sei se eles se já poderiam fazer agora, ou o irmão prefere que aguarde mais um pouco. Eles já levantaram a mão já faz algum tempo já. Eu não vi, porque como eu estou com a apresentação Não, aberta na minha tranquilo, frente, tranquilo. aí Então, somos vizinhos. Pode agora, perguntar, não tem problema não, pode então tá perguntar. bom. Então tá. Então primeiro foi o irmão Daniel e depois o primo. Irmão Daniel, pode perguntar, por gentileza. Irmão Klaus, sobre essa questão que o irmão falou da Terra, né? Eu peço desculpa, só gostaria de ter um entendimento sobre esse assunto. Acontece a questão gravitacional que
atrai o avião e aí segura para que ele faça aquela velocidade, tanto a favor do giro como contra o giro. A velocidade ela está sempre atrelada à sua gravidade. Eu posso pensar assim, irmão Klaus? Olha, meu irmão, olha só. Quando o avião se Irmão desgruda Carlos, do irmão chão, Carlos, quando ele... irmão Oi, pois Carlos, não, pois não. podia Tirar a deixar apresentação? a tela Posso, normal? Isso, bem melhor. posso. Então, assim, ó, quando o avião se desgruda do chão, tá? Isso, Ele se desgruda do chão, ele perde o contato com a terra, tá? Ele vai estar sujeito a quê? Tá? Ao atrito com os ventos. E isso. os irmãos sabem que os ventos na atmosfera ocorrem em todas as direções, certo? Tá. Para que, né, vamos dizer, a gente considerasse, né, que o avião, quando voasse na mesma direção da rotação da Terra, né, pudesse permanecer favorecido por isso, toda a massa de ar tinha que estar se deslocando junto com a Terra, numa só direção. Isso não acontece. Não é assim que acontece. Se a gente Tá. fosse comparar, seria mais ou menos o seguinte: se a gente está dentro de um vagão de um trem, por exemplo, tá? Dentro, tudo fechado, janelas fechadas, tá? Vamos dizer que o irmão Alcindo está lá na frente do vagão e eu estou no fim do vagão. E eu jogo uma bolinha para o irmão Alcindo, certo? Jogo uma bolinha. Isso. Dentro desse sistema fechado, sem atrito com o ar fora do vagão, a bolinha ela vai estar viajando na mesma velocidade que a gente. Então, não vai parecer, tá, que o vagão está se mexendo. Ele pode estar indo para frente, pode estar indo para trás. O movimento da bolinha entre mim e o irmão Alcindo vai ser, vamos dizer, não vai considerar o movimento do próprio vagão. Agora, qual é a Perfeito. diferença? É se eu tiver no teto desse vagão. Se eu estiver no teto desse vagão, com esse vagão em movimento, com o ar, tá? Atritando a bolinha, a coisa muda bastante. Assim, Certo? A coisa muda certo. bastante. Se o vagão está indo numa direção, né? Mesmo que a gente desconsidere, vamos dizer, teve um dia de calmaria, não teve vento nenhum. O fato do vagão estar indo numa direção faz com que a massa de ar empurre tudo na direção contrária. É a lei da ação e reação da física. Tá. Certo? Nessa situação, se eu não jogar a bolinha com mais força, não chega no irmão 5. Isso. Quando o avião levanta voo, tá? E fica sujeito só ao atrito com o ar, meus irmãos, se a Terra estivesse se mexendo, o tempo de voo dele indo não podia ser igual ao dele voltando. Não faz sentido isso. Ele está lidando com o corpo em movimento. Ele tem que compensar esse Tá. movimento de alguma forma, tá? Entendi. Pois não, o próximo, então. O irmão Elias. Próximo é o Obrigado. primo e depois os irmãos Amar. Tá, ainda, irmão Klaus, com relação a esse movimento, eu vou usar o exemplo do trem que o irmão colocou ali. Eu, na verdade, sou leigo no assunto, não estudei. Eu vou fazer a pergunta aqui, talvez eu vou falar uma besteira aqui. Mas veja, se nós temos um Globo da Morte, né? Todo mundo conhece o Globo da Morte, provavelmente já assistiu um Globo da Morte, né? Você tem lá Sim, sim, dentro sim. os motoqueiros ali. Se o Globo da Morte estiver parado, os motoqueiros eles vão conseguir fazer o giro dele normal, ali, fazer aquelas viradas e tudo mais. Se você pegar o globo e girar ele, os motoqueiros eles vão conseguir fazer o seu mesmo movimento, independente se o globo tivesse parado, né? Então, nesse sentido, aí que vai a minha pergunta, né? Esse exemplo do trem aí, não poderia ocorrer mesmo com a Terra girando, comparando com esse exemplo que eu dei do Globo da Morte, ou seja, ele É porque o fazia a Globo da mesma Morte. movimentação independente se ele está girando. É porque, assim, quanta influência ele recebe do ar externo, por exemplo. O Globo da Morte é um sistema. Primeiro, que eles não estão do lado de fora do globo, eles estão do lado de dentro do globo, certo? Isso, certo. E o atrito ali acontece com a parede interna do globo, e não com a parede externa do globo. Então, quando o globo começa a se mexer, ele de fato, ele promove o mesmo movimento para todos que estão ali dentro. Por exemplo, imagine só,
se eles ficassem parados, segurando a parede interna do globo, eles iam se mexer junto com o globo, se o globo se mexesse. Sim, A sim. posição relativa de um com o outro não ia mudar. Uhum. Sim, Não é o mesmo exemplo. Entendeu? sei. Não é o mesmo exemplo. É diferente, por exemplo, de você ter. Agora, imagina só a situação: o globo girando e um drone do lado de fora, voando, sem contato. Certo? Hum. Se o drone quisesse ir de um lado do globo para o outro, se ele não voar mais rápido do que o giro do globo, ele não alcança o outro lado. Alcança? Não. Não. Por exemplo, imagina só que aqui está o globo, tá? Deixa eu ver aqui. Imagina um drone aqui, pegar essa borracha de drone, tá? Se o drone começar a girar, desculpa, se o globo começar a girar, se o drone não girar na mesma velocidade, ele não alcança o globo. Certo? Certo, certo. Então, é diferente dessa outra situação que o irmão descreveu dentro do globo da morte. É outra Sei, situação. sei. Mas no caso aí, por exemplo, vamos colocar nós, os seres humanos, nós não estamos inseridos no globo? Enquanto em contato com a superfície, nós estamos na mesma velocidade da superfície. Isso é inquestionável, certo? Certo. Então, a sua colocação é acima da superfície, então, no caso. Perdeu o contato, perdeu o Certo, atrito com a superfície, você está exposto aos ventos, certo? entendi, Ok? entendi. Está exposto aos ventos. Você não está Sim. mais ligado com a superfície da Terra. Se a Terra está se mexendo, tá? Se o vento não tivesse, se o ar não estivesse mexendo junto na mesma direção que a Terra está se mexendo, vamos dizer, certo? Vamos dizer, a Terra se mexe e o ar não. Se o ar estiver parado, o que vai justificar você se mexer junto? Compreende isso? Uhum. Faz sentido, faz sentido. Faz Ok? sentido, sim. Ok? Faz Então, sentido. Mas eu, irmão, eu, te- eu tenho uma segunda pergunta ainda. pois não. Agora, com relação à ida do homem à Lua, por exemplo. Então, essa colocação que você fez, esse estudo que você traz, então, não existe nenhuma possibilidade de ser verdadeiro esse alcance, por exemplo, do homem à Lua, devido a essas velocidades incríveis que cada um deles utiliza, não é isso? Porque Não, como que não, não pelas velocidades, tá? Vamos dizer assim, vamos então dividir dois modelos, tá? Um modelo heliocêntrico e um modelo geocêntrico. Dentro do modelo heliocêntrico, tá? Se houvesse possibilidade de alcançarmos algo além do cinturão de Van Allen, que é aquele, eu acho que eu comentei com os irmãos já, inclusive eu postei no grupo, era um daqueles itens ali de consulta. Existe uma camada de radiação cósmica ao redor da Terra, descoberta por um cientista chamado Van Allen. Tá? hum, Ele, ele, ele queimou muito foguete, tá? Tentando ultrapassar esse cinturão, que depois foi hum, chamado de cinturão de Van Allen. sim, Tanta energia, tanta radiação, né? Que recentemente, interessante, a NASA começou a lançar de novo, tá? Foguetes com isso está documentado. Se vamos procurar, eles vão achar. Com manequins, com tecidos humanos pregados nos manequins, para tentar uhum, medir o efeito da radiação dos anéis de Van uhum. Allen, do cinturão de Van Allen, nos tecidos Poxa, humanos. interessante. Então, assim, eu vou combinar uma coisa com o irmão. A gente pode entrar nesse assunto da ida do Meia-Lua, que tem muito detalhe a respeito, certo? Certo, certo, certo. Mas eu posso adiantar o seguinte: no modelo heliocêntrico, tá? Tirando essa dificuldade de ultrapassar o cinturão de Van Allen, existiria a possibilidade de alcançarmos a Lua com algum aparato, algum equipamento, algum Uhum. foguete, algum módulo, sei Sim, lá? sim. Teoricamente, sim. Teoricamente, sim. Mas as dificuldades, por exemplo, uma das camadas da atmosfera é chamada de termosfera. É uma camada onde as temperaturas vão de 500 a 2.000 graus. Os irmãos sabem que o ferro derrete a 900 graus, o ferro. Uhum. E se os irmãos deram uma olhadinha nos equipamentos que nós vemos sendo apresentados como aqueles que alcançaram a Lua, meus irmãos, o módulo lunar, por exemplo,
ele tem um revestimento que é um pouquinho mais grosso que o papel alumínio. É questionável, tá? Inclusive, É. no canal do Douglas Silva, esse doutor em física, tá? Ele é doutor, ele terminou o doutorado, ele tem o diploma dele de doutorado. Tem vários vídeos mostrando as várias dificuldades possíveis do homem chegar até a Lua. Mas eu vou prometer para o irmão Não, tá que a bom, gente tá ótimo, tá faz ótimo. esse assunto com mais Tá, detalhe tá outro momento. ótimo. Tá? Não, tranquilo, vamos esperar sim. É interessante. Agora, quem é que está na Obrigado. vez aí, irmão Liz? Rosamar, irmão Zamar e depois pastor Lorival. Então, vou fazer uma pergunta aqui, depois fazer outra, tá? O universo, então, giraria em torno da Terra, por essa lógica? Sim. E como que essa questão que que se aí falou que os pés é o cara do Japão, tá o inverso de mim, Uhum. como é que explicaria essa questão? Também, já que a Terra, em tese, é plana, como explicaria que um lugar está escuro e outro lugar está claro? Isso está nos próximos slides, Amar. Você aguarda um pouquinho para eu te mostrar? Sim, Pronto, beleza. beleza. Pastor Lorival? É, sobre esse assunto, eu vi uma reportagem recente que diz que o mesmo princípio acontece na pá do ventilador. Não sei se o irmão Klaus já viu essa associação. Tem alguma coisa a ver com a gravidade e com uma bolha que se forma, porque é estranho que se junta poeira na pá do ventilador, né? Teoricamente, toda a poeira, todo resíduo próximo da pá do ventilador, ela deveria espirrar para longe e não devia ficar nada ali. Mas, de vez em quando, quem usa ventilador aí sabe, né? A gente tem que limpar o ventilador, tirar aquela poeira. E alguém já fez essa associação, eu agora não consigo encontrar aqui, mas na hora que eu achar eu posso colocar no grupo para ver. Que está relacionado a essa bolha, né? Que é formada na pá, e onde a gravidade ali é zero. Não tem gravidade. E quando a poeira entra naquele campo, ela então fica à vontade para se assentar na pá e ficar ali. Ela não sofre aquela dinâmica, né, do giro e o princípio é o mesmo, desse que, vamos supor, se a Terra gira, então se eu der um pulo enorme, na hora que eu cair de volta, eu vou cair alguns metros distante, né? Então, só para contribuir aí com a teoria, que tem outras ilustrações, né, envolvendo o mesmo argumento. Então, Irmão deixa eu Klaus. só fazer alguns comentários então, a respeito disso. De fato, o pastor Lorival, ele tem razão. Existe um atrito entre as pás, entre as hélices do ventilador e o ar. As partículas, né, que estão presentes no ar, elas acabam se chocando com as pás do ventilador. Elas prendem, tá? Porque elas aderem à pá. Tem um truque, irmão Lorival, o senhor pode fazer isso em casa, às vezes eu faço aqui. Se o senhor pegar cera automotiva e passar na pá do elevador, do ventilador, ela vai ficar mais lisa, bem mais lisa. Com Uhum. detergente também acontece isso. Mas com cera automotiva, ela fica tão lisa que a quantidade de poeira que vai pregar é muito menor. É muito menor. Por quê? Porque diminuiu-se o atrito, tá? Vale a pena testar. Então, Uhum, veja, existe de fato esse fenômeno, não só com ar, também com líquidos, né? As proximidades da superfície da pá acabam passando por uma mudança que permite com que as partículas possam aderir na superfície. Mas entenda, o próprio exemplo que o senhor deu é interessante, porque se o senhor pegar uma bala de canhão, atirar ela para o alto, tá? E esperar ela cair, ela não vai cair na mesma quantidade de metros que ela deveria cair caso a Terra girasse tão rápido. Compreende? uhum, A Terra girando
a 1.667 km por hora, se ela demorasse 1 hora para subir e 1 hora para voltar, a bala de canhão ia cair 3.000 metros depois, Uhum. certo? Aproximadamente. E não acontece isso. Ela cai quase no mesmo lugar. Poucos metros de distância só. Isso pode ser visto também com balões meteorológicos. Olha só que interessante. Eu tenho vídeos aqui na sequência que eu vou apresentar. Então, assim, que diferença tem a pá do elevador, tá, com a superfície terrestre? Se o senhor for medir a direção do ar na pá do elevador, ela é constante. O que é diferente na superfície terrestre. Os ventos ocorrem em várias direções diferentes. Isso já muda, Uhum. não é a mesma coisa. Então, não é exatamente o mesmo modelo, é um pouco diferente, certo? E outra, o que acontece é que a gente não observa. Se a gente colocar um drone para voar, tá? Num ambiente completamente sem vento, olha o que eu estou dizendo, sem vento, drone parado ali, sem vento, certo? Se você não mandar o drone para um lado para o outro, ele vai continuar ali parado onde ele está. Isso faz Uhum. mais sentido com uma terra parada ou com uma terra em movimento? Parece fazer mais sentido com uma terra parada. Parado. Vamos dar uma olhada aqui nos próximos slides. Tem mais alguma pergunta? Tem algumas coisas que eu vou mostrar aqui que vão responder várias dúvidas. Oi? Irmão Klaus, deixa eu me perguntar. Você disse que a Terra, ela faz, não sei se eu entendi certo, porque em geografia e física eu sou péssimo. Você disse que a Terra faz um movimento de rotação, né? Esse movimento, a 1.600 quilômetros por hora, é isso? Porque aqui na altura do Equador, se a gente calcular em função do raio que é dito que a Terra tem, tá? Lembra da fórmula do perímetro? 2πr? Então, mas Então, o raio tem 6.000 quilômetros, 6.000 e poucos quilômetros. Se calcular o perímetro aqui na região do Equador, a Terra vai ter 40.000 quilômetros. Então, saindo, por exemplo, aqui do Ceará, dando a volta aqui ao redor e voltando, roda 40.000 quilômetros. É só fazer a conta. 40.000 quilômetros dividido por 24 horas, que é o tempo que ela dá um giro completo, correto? Se dividir 40.000 por 24, dá 1.667 quilômetros por hora. então significa que agora nós estamos a 1.600 por hora aqui. Todos nós. É o que dizem. É o que dizem. É o que dizem. Misericórdia. Eu sempre achei que a Terra fazia um movimento de rotação lentamente e a gente nem sentia, né? Eu não lembro se foi isso que eu aprendi lá atrás, que já faz um tempo. Agora, você falou 1.600 por hora, eu falei, não, peraí, não é possível. Porque 1.600 é quilômetros pra caramba. É E duas nós estamos aqui, vezes né? a velocidade de uma bala de 38. É muito rápido. Sabe? Então, e a gente não está assim. Fosse a 100 por hora já era alguma coisa, 1.600 então é uma loucura total, né? E isso aí foi observado por Einstein. Einstein falou: olha, não há nenhuma evidência, né, perceptível de que a Terra estaria se movimentando. Ele coloca, dentro daquelas frases que eu coloquei ali naquele slide, aparece isso. Hum. Então, assim, vamos continuar aqui, que eu tenho para mostrar umas coisas bem interessantes para os irmãos. Deixa eu colocar de novo a apresentação no ar aqui. Os irmãos estão vendo aí a apresentação de novo? Sim, Beleza. perfeito. Então, o que eu acho aqui mais relevante, tá? É o texto bíblico mesmo. Porque, assim, o que os cientistas acham ou deixam de achar é como a gente colocou, é sempre algo incompleto e passível de mudança e erro. O texto bíblico não. Olha o que o texto bíblico fala. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Meus irmãos, se vocês colocarem água em qualquer recipiente, ela vai fazer nível, ela vai ficar retinha. E aqui fala face das águas. Olha só que interessante. É senso comum que as águas formam uma superfície plana onde estão ajuntadas. O Espírito estava diante da face das águas. Olha só. Olha o que está escrito. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu, quando compassava ao redor a face do abismo. Meus irmãos, compasso, ele faz círculo. E assim, existe palavra em hebraico para bola? Existe. E não é essa. Certo? Aqui se trata de círculo, de girar ao redor, certo? O termo compassava está na arque.
tá? Mas para demonstrar aqui, esse termo compassava ao redor a face do abismo, fazendo um círculo. Olha o que está em Jó 26:10. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. Traçou um círculo à superfície das águas. Vamos continuar. Olha só. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas e separação entre as águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Ou estendeste ele o firmamento que é sólido como espelho fundido. Deus é que edifica suas câmeras no céu e sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Amós 9:6. E Isaías, esse versículo 6 é bem interessante, porque ele é vertido de várias formas diferentes. Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Esse versículo 40:22, ele é vertido como globo na arque, tá? Mas a palavra que está lá não é globo, tá, meus irmãos? Ela foi vertida como globo aqui inadequadamente na arque, da revista corrigida, tá? Na Ara, já é vertido como redondeza da terra, e na NVI já vem a palavra cúpula mesmo. Certo? Mas no original, a palavra hebraica lá faz referência a círculo, ó, a um compasso mesmo, ao compassado. Tá? Então, Isaías 40:22 não desmente os outros textos que falam da cúpula, ou da abóbada, ou do domo da terra. Certo? O firmamento. Agora, olha só que interessante. Ó. Disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar e apareça a porção seca. Assim se fez. A porção seca chamou Deus terra e ao ajuntamento das águas mares. E viu Deus que isso era bom. Olha o que está em Jó 38:14. Isso aqui, meus irmãos, é quando o próprio Deus fala com Jó. Diz assim, tudo se modela como barro sobre o selo. Se põe como vestes. Essa ideia do barro sobre o selo é bem comum da época do Antigo Testamento, e do Novo também, onde as cartas eram seladas com o anel do rei. Tá, ó. E olha só o formato que fica. Ó. E olha só o formato, tá? Que a própria ONU usa na sua marca, tá? Se os irmãos lembrarem, ó. Ó, a ONU usa exatamente essa marca, ó. É exatamente essa marca que a ONU usa. Interessante isso. Que mais? Olha só. O Senhor reina, está vestido de majestade. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. O mundo também está firmado, não poderá vacilar. Lançou os fundamentos da terra. Opa, a terra tem fundamentos. Olha aqui a visão ancestral hebraica, ó. Do domo, das águas acima do firmamento e da terra aqui, e dos fundamentos da terra, para que não vacile em tempo algum. Dizei entre as nações, o Senhor reina. O mundo também se firmará para que não se abale. Aqui em inglês fica assim, don't move, está lá na King James Version. É, não se mexa mesmo. Ele julgará os povos com retidão. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que não se abale. Isso é muito diferente daquela visão da Terra voando ao redor do Sol e o Sol se mexendo no meio da Via Láctea. É bem diferente. Olha só que interessante. Terceiro, olha só. Assim diz o Senhor, o céu é o seu trono e a terra o escabelo dos seus pés. Escabelo é um banquinho de pôr os pés em cima. É interessante que a ideia do escabelo é muito parecida com a ideia que os autores bíblicos acabavam descrevendo, né? Do domo, da terra embaixo, dos fundamentos da terra, é muito parecida. E isso aqui aparece em Isaías 66, 1, Mateus 5:35, Atos 7:49. Essa passagem de Mateus aqui é o próprio Jesus falando. E assim, olha só o que tem em Salmo 19. Olha como é bonito. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento, de novo a palavra firmamento aparece aqui, anuncia as obras de suas mãos. Um dia discurso de outro dia, uma noite revela o conhecimento de outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som.
No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Quem contou para eles onde é que estavam os confins do mundo? Isso aqui só pode acontecer por meio de revelação. Essa que é a verdade. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo, sai de seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. É muito claro o entendimento dos autores bíblicos de que são os astros que se movem, não a Terra. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada reforça o seu calor. Aqui, de novo, eu trouxe o texto de Josué, onde o sol parou e a lua parou também. Tá? E aqui, olha, um texto do Novo Testamento que traz também essa ideia da terra imersa na água. Olha só. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Isso aqui faz sentido com essa visão do modelo ancestral hebraico do nosso mundo? Faz. Faz. O modelo seria mais ou menos isso daqui, olha. E aqui eu respondo, em parte, a pergunta do irmão Zamar, tá? Onde você tem uma terra estendida, tá? Como se fosse o resultado da pressão de um anel de selar sobre o barro, né? Com o seu entorno todo, né, formado de gelo. Interessante que lá em Provérbios 8, o texto também traz que o Senhor Deus fechou o mar com comportas, de onde as ondas não ultrapassam, o seu orgulho das ondas não ultrapassa. Então, a ideia é de que realmente há uma barreira de gelo ao redor, exista um domo que nos proteja do mar primordial que está aqui em cima. Lá em Amós 9,6, a ideia do trono de Deus acima dessa abóbada é muito clara. É muito clara. Isso aqui é uma animação que aqui não tá acontecendo. Eu vou rapidamente trocar aqui. Tem alguma mão levantada? Não tem. Então, deixa eu trocar aqui a apresentação. Deixa eu mostrar aqui essa animação funcionando, para os irmãos terem a visão de como é que seria a ideia dos astros girando acima. Está aqui. Vou compartilhar de novo. Os irmãos estão vendo a animação funcionando? Sim. Então, a ideia seria mais ou menos essa mesmo, tá? Onde você tem dia de um lado, onde o sol está, e você tem noite do outro lado, com a lua ali passando, onde a luz do sol não alcança, tá? Esse aí seria mais ou menos o modelo, ok? Mas olha, eu vou dizer para os irmãos, o que seria um teste que a gente pudesse fazer para constatar como é que as coisas realmente são, tá? O que seria o mais simples, tá? Verificar a curvatura da Terra, né? Porque assim, se existe de fato curvatura, se a Terra é uma esfera, né, ó, mesmo as águas fariam uma curva. Ó, imagine, se o modelo fosse esse aqui, ó, deixa eu ver aqui a câmera. Se o modelo fosse esse, mesmo a água, olha, imagine, aqui é tudo água, certo? Aqui tinha que fazer curva, certo? Você vê curva no continente, o relevo, tudo bem. O solo ele fica do jeito que a conformação geológica aconteceu. Mas e a água? E a água? A água tinha que fazer curva também, certo? Olha só. Do que eu estou falando? Eu estou falando disso aqui, tá? De um teste simples de curvatura. Como é que isso funciona? Então, imagina que a gente tem aqui um observador, que está aqui nessa setinha azul, e aqui você tem um alvo, certo? Esse modelinho aqui, olha, ele é de um site da internet, isso aqui não é criado por ninguém, assim, com intenção específica, tá? É uma calculadora de curvatura, tem várias à disposição na internet, e eles criam, às vezes, um modelinho assim, ó, que fica fácil da gente entender o que ele está dizendo. Então, ele está dizendo o seguinte, ó,
Um observador com 2 metros de altura, tá aqui, ó, certo? Olhando para o horizonte, tá? Ele vai ser condicionado aqui pela curvatura, tá? Do que seria a curvatura da Terra. O quanto? Então, aqui, ó, se você colocar uma distância de 48 quilômetros, por exemplo, tá? Ele não ia enxergar nada abaixo de 144 metros. Então, é como se aqui, ó, aqui fosse a linha de visão dele, essa linha tracejada. Só seria possível ele enxergar acima dessa linha. Qualquer coisa abaixo dessa linha estaria oculto pela curvatura da Terra, certo? Esse é o entendimento. Aqui os dados são 2 metros de altura do observador, 48 quilômetros de distância entre o observador e o alvo, tá? E aqui, olha, tá? A altura hidden, né? Escondida aqui, ó, tá? Ó, seria de 154 metros, tá? As outras calculadoras também deram o mesmo resultado. Então, essa aqui, ó, é outro site de calculadora também, ó, 48 quilômetros de distância, 2 metros de altura do observador, e aqui, ó, aqui embaixo aparece 144 metros de escondido pela curvatura, né? Aqui e acolá, o cálculo varia um pouco. Esse aqui deu a medida, ó, deu 180 metros escondido, aqui deu um pouco diferente. Enfim, tem vários modelos. Mas tem como a gente constatar isso. O que eu estou trazendo para os irmãos aqui? Eu estou trazendo verificação, tá? Como é que a gente pode averiguar o que está sendo apresentado aqui? Com testes. Então, vamos ver o que é possível de apresentar. Olha só. Voltei aqui para aquela outra telinha que estava parada a imagem. Tá? Porque aqui eu já separei aqui os testes. Então, olha só. Esse aqui é o primeiro teste. Ó, ele repete aqui o modelinho, tá? Ó. Ele mostra aqui que essa parte vermelha tinha que estar oculta pela curvatura. E só essa parte de cima tinha que ser visível. Ou seja, você só ia ver os prédios da metade para cima. Que lugar é esse aqui, tá, meus irmãos? É a Bahia, é a Niagara Bay. Isso aqui é no Canadá, né? Cadê o nosso irmão canadense Canadá. aí? Canadá. Isso. Então, ele observa, ó. Ele está a 30 e poucas milhas do outro lado, na Baía do Niágara. Ó, ele está vendo os prédios desde a parte de baixo. Ó. Essa torre aí, se não me engano, tem 130 metros. 637. Pronto, excelente. Então, não era para a gente ver a base da torre. Agora, olha só onde é que ele está. Ó. Ele está do outro lado da Bahia. Acho que é ela, né? Ele dá um zoom com a câmera. Olha, a base dos prédios não deveria aparecer. Dá para ver tudo. Mas aqui é perto. Aqui é perto. 30 milhas. Vamos mais longe. Esse caso aqui, se não me engano, é em Los Angeles. 30 milhas é 50 quilômetros. É, mais ou menos. Né? Bom, o que ele está mostrando aí, certo? Ele está mostrando a cidade depois da Bahia. Então, é bom que ele tenha a referência da água, que mostra o nível do mar onde é que está, né? A cidade. E assim, não dá para ver nada além da cidade, certo? Os prédios aí estão a 19 quilômetros, ok? A questão é a seguinte: a atmosfera ela trata a luz de uma forma um pouco diferente e a gente perde nossa capacidade de enxergar mais longe. O que ele fez? Ele está no mesmo lugar, olhando para a mesma cidade, só que ele colocou uma lente infravermelho. Ele vai descer para aquele ponto da Bahia, onde ele estava, e vai olhar de novo para a cidade. Ó, sem a lente infravermelho,
né? No ótico visível você não vê nada, mas com a lente infravermelho tem uma montanha atrás da cidade. Agora, atrás dessa cidade só tem uma montanha. E ela está a 200 quilômetros de distância. Olha lá a outra. Ó, tá vendo? Então, com o infravermelho, ele consegue ver o que sem a lente de infravermelho, porque aí ele vê o calor da coisa, né? Ele vê a irradiação do calor do objeto. E ele vai mostrar no mapa onde é que ele está. Ó, a atmosfera não deixa ver essa formação geológica aí atrás da cidade, ó. Eu não sei se a imagem está boa aí no computador dos irmãos, mas depois eu vou compartilhar a apresentação, os irmãos podem rever isso aí. Ó, isso de fato é Los Angeles mesmo. Ó, ele está vendo, ó, isso que ele está vendo está a 200 quilômetros de distância. Tá, a 200 quilômetros de distância não é para ver nada dessas montanhas aí. Essa aqui é a verdade. Vou mostrar outra aqui. Depois eu mostro essa. Bom, os irmãos já devem ter ouvido falar dos softwares de AutoCAD, né? Aqueles softwares que a gente usa para fazer modelagem Sim. 3D nos computadores. Esse, esse produtor aqui, ele fez o quê? Ele criou uma esfera, tá? Com 12,7 quilômetros de diâmetro, tá? Dentro do computador. Para quê? Observe o que ele fez, ó. Ele criou essa esfera para verificar como seria a visão de alguém que estivesse, por exemplo, num avião acima dessa esfera, certo? Então, ali dentro do computador, ele simula a colocação de uma câmera a 11 quilômetros de altura. Porque todos os irmãos aqui já viajaram de avião, certo? Já olharam para fora da janela. E aqui ele está mostrando o que deveria ser visto se existisse curvatura. Ó. Existe a linha reta e essa linha aqui curva, ó, abaixo da linha reta. Essa linha curva aqui, tá, seria a linha da superfície da esfera. Tá? E ele vai contrastar agora com essa linha reta aqui, ó, de um avião. Ó, ele está mostrando que normalmente o que a gente vê é um horizonte retilíneo. Pronto. Então, ó, isso aqui é uma foto do avião. Ó. O horizonte é reto. O horizonte não faz curva. Essa curva aí, ó, que ele deveria fazer, ó, tá vendo essa curva aqui, ó? Ele não faz, ó. O horizonte é reto. Olha aqui o horizonte. Quando os irmãos viajarem de novo de avião, os irmãos olhem com mais calma pela janela. Olha aqui a diferença, ó. O horizonte deveria ser assim, ó, curvado. E quando a gente olha, o horizonte é reto. É isso que ele mostrou aqui. Isso aqui é a 11 quilômetros de altura, tá? Depois os irmãos podem ver o resto do vídeo. Aqui, se não me engano, ele vai pegar um Mirage. E aqui ele mostra ele fazendo o teste. Espera aí, só um pouquinho. Desculpem. Olha só. Ele pegou um avião, pegou uma câmera e foi mostrar. Aquela curvatura acentuada aqui dos lados não é visível, não é, não é vista. Olha aqui o horizonte reto. Ó. E o detalhe é o seguinte: por mais que você suba, o horizonte continua reto. Aqui ele vai pegar um mirage. Ó. Aliás, mirage não, um MiG russo.
Aqui, ó. O horizonte aqui continua retilíneo. Essa aqui é bem boa a imagem. Olha só. Reto. E aqui ele está, o quanto aqui? Ele está a 12 quilômetros de altura. 12.070 metros de altitude. Vamos ver, isso aqui ainda é baixo. Vamos mais alto. Esse avião aqui, tá? Ele aqui ele fez o seguinte, ele colocou uma lente infravermelho. E ele enxergou, quão longe ele enxergou? Ó, ele estava a 11 quilômetros de altura, ele mostra aí de onde é que ele estava indo, nos Estados Unidos. Ó. Isso que os irmãos estão vendo é o Google Earth, né, aquela simulação. Ele está indo de Idaho para essa outra cidade aqui, que eu não vi o nome. Tá? Isso aqui é no computador, né? No software que tem à disposição para a gente fazer a comparação. Tá? Mostrando aqui o que ele deveria enxergar e o que deveria estar além da visão dele, certo? Ele dá os dados de localização dele, tá? Para não haver dúvida do que ele estava fazendo. Tá? Isso é no computador. Ó, deveria ter essa curva aqui. Ele não deveria enxergar o que está depois dessa curva. Ó, ele só deveria enxergar 374 quilômetros de distância, a 11 quilômetros de altura. Então, isso aqui era a distância máxima que ele ia conseguir enxergar, certo? Que seria o Lago Michigan. A 170 quilômetros de altura, ou seja, bem mais alto, ó, aqui ele faz a mesma comparação do outro simulador lá. Ó. Ele iria conseguir enxergar esses outros lagos aí. Ó. Essa altura que ele está mostrando é 170 quilômetros de altura, certo? Do avião não deveria ser visível. Ó, ele está medindo as distâncias. Ó. A 205 quilômetros de altura já. Ó. Certo? Aqui já dá 1.000 quilômetros de distância já. Ele não deveria ver isso. Ele deveria ver no máximo 370 quilômetros de distância. E ele conseguiu enxergar até ali, ó, aquele outro lago lá, ó, a Baía Hudson, no Canadá. Que isso dá, eu acho que é 2.700 quilômetros, não, dá 2.000 quilômetros quase. Eu vou acelerar aqui um pouquinho. Oi, pois não. O irmão Samar tem uma pergunta aí. Pode fazer? Pode sim. Irmão Samar. Pode perguntar, Zomar. Deixa eu lembrar aqui quando. Naquele modelo que você colocou o Sol girando assim, da Terra, como que o Sol fica pino naquela condição ali? Se ele nunca passa por cima, só vai como se fosse em volta. Mas ele passa por cima. Deixa eu colocar de volta. Espera aí. Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Hum, Deixa eu ver aqui. Aqui eu tenho uma animação que ele mostra até as estações do ano. Isso. Enquanto você procura, irmão Carlos, Pois não. o irmão no seu ponto de vista, a Terra é plana? Não, o que eu estou trabalhando aqui não é o meu ponto de vista. É o que o texto bíblico diz e o que os testes apresentam. Se você enxerga aquilo que você não deveria ver por conta da curvatura da Terra e você enxerga, a questão é, cadê a curvatura? Cadê a curvatura? Quando você vê o texto bíblico dizendo que o Senhor Deus compassou a face do abismo, ou fez um círculo na face das águas, o que isso quer dizer? É isso que a gente tem que questionar. Zamar, você está vendo aí o modelinho do Sol e a Lua rodando? Tô. Tá vendo? Aham. Você está vendo meu mouse? Tô. Uma cruzinha. Ó, observa aqui, ó. O Sol, dentro desse outro modelo, ele faz um trajeto entre os dois trópicos, tá? Ele sobe e desce nos dois trópicos. Quando ele está mais para cima aqui, ó, é verão no hemisfério norte. À medida que ele vai descendo e vai se aproximando do sul, é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul aqui, ó. Certo? Aqui, ó, quando o sol desce mais, ó, ele vai aqui, ó. Vamos dizer que aqui está o Ceará, que é onde está o mouse aqui, ó.
Ó, o Sol passa ali a pino, ó, certo? Tem dias do ano. Bom, eu acho que o Zamassa já viu que o Sol muda de lugar um pouco, né, ao longo do ano. Sim, aí eu pergunto, se é plano, qual a altura do Sol que eu não vejo ele o tempo todo? Se Então, eu vejo tudo não, veja, a de as certa coisas, distância. as coisas são grandes, ó. Observa. Quando o Sol está desse lado de cá, aqui é dia. Quando o Sol está em cima do Brasil, aqui, ó, é dia aqui. E é noite aqui na Austrália e no Japão. A luz não passa para tudo, não. A luz vai. Aqui, ó, nesse outro modelinho aqui tem essa ideia. Ó, olha aqui, ó. Tá observando? Aham. Tá vendo que aqui é noite e Então, aqui é mas isso dia? aí é uma animação. A minha pergunta, por exemplo, é, no modelo que a gente está acostumado, ele passa a pino em vários lugares do mundo, e não só nessa beirada aí, vamos dizer assim. Não, mas é o que eu estou lhe mostrando aqui nesse outro modelo aqui, ó. Ó, cadê? Não, aqui. Não é aqui, cadê, rapaz? Deixa eu achar onde ele está fazendo o trajeto aqui entre os trópicos. Ele não passa pino em todo lugar do mundo, não, viu? Em vários lugares. Eu falei em Em vários. vários. Veja, aqui também em vários ele fica pino, ó. Quando ele está mais para o norte aqui, ó, aqui ele está passando bem aqui no hemisfério norte, ó. Aqui ele vai passar bem a pino mesmo, certo? E vai estar um pouco inclinado em relação aos países aqui do sul. E ainda tem outro efeito também, que é a refração da própria atmosfera, tá? Quando a gente olha para o Sol, isso acontece também no pôr do Sol, tá? Quando a gente olha para o Sol, dependendo da quantidade de ar que tem entre o nosso ponto de visão e o Sol, certo? O Sol muda um pouco de lugar. É mais ou menos aquela mesma ideia de quando a gente está com um peixe dentro d'água. Tá? A gente olha o peixe não está exatamente onde a gente está olhando, ele está num lugar diferente, mas a luz refrata, né? Tem uma refração, e a gente tem uma visão diferente da realidade. Isso também acontece na atmosfera. Quando você tem o Sol na certa posição, tá? Você tem que considerar também a refração que a atmosfera causa no Sol. Tá? Então, a localização dele em relação ao ponto do observador depende também da umidade do ar, da sua localização na Terra e etc. Ó, mas se você observar aqui, ó, nesse movimento que o Sol faz aqui, ó, de subir para o norte, tá, e descer para o sul aqui, ó, o Sol vai passar a pino em vários lugares, ó, em várias cidades aqui do mundo. O que é interessante é o seguinte, é que aqui na região do trópico, ó, que é onde ele mais passa, ó, é onde você tem as regiões desérticas, ó, tá? E assim, nesse modelo, o Sol é menor e mais próximo da Terra. Não E, é esse modelo cosmológico que a gente está acostumado de um Sol gigante, muito longe da Terra. Nesse outro modelo aqui, o Sol é próximo, certo? E é menor do que o outro Sol que a gente está acostumado a compreender no modelo heliocêntrico. Por e quê? como ele, Porque no modelo heliocêntrico, o Sol tem que ser enorme mesmo, que é para segurar todos os outros planetas. No modelo heliocêntrico, o que acontece é isso aqui, ó, que nem eu já mostrei para os irmãos já. Ó, no modelo heliocêntrico, o Sol precisa ser muito grande mesmo para segurar todos esses planetas ao redor dele, né? E precisa estar distante também, tá? Para as coisas funcionarem como eles esperam, né? Esse outro modelo aqui, Osama, é bem diferente mesmo, tá? Ele não considera um Sol enorme, tá? Ele considera um Sol menor, um Sol pequeno e próximo, mas bem mais próximo da Terra, certo? e como ele, nesse caso aí, ele se poria, quando a gente vê ele se pondo no mar. Na perspectiva, deixa eu mostrar aqui. Deixa eu colocar aqui numa página da internet para poder mostrar isso para o irmão. Então, olha só. Quando você olha para uma imagem dessa aqui, ó, tá?
Qual a impressão que você tem do teto? Está diminuindo. Ele está baixando, né? Uhum. Mas ele não está. Aqui, nessa construção, o teto tem a mesma altura desse lugar aqui, ó. Lá no fundo ele tem a mesma altura. Só que o efeito da perspectiva dá a entender para a gente que está acontecendo o quê? Está caindo. Até na estrada, quando você pega, por exemplo, postes de luz. Se você olhar os postes de luz, ó, essas barrinhas aqui, ó, ó, essas laterais aqui dessa ponte, ó, certo? Parece que ela está caindo mesmo, né? Ó. Parece que ela está diminuindo. Mas não, isso aqui tem tudo a mesma altura. Só que quando a gente olha, por conta do efeito óptico, parece que está caindo. Sabe onde é que você pode ver esse efeito do sol? Bem interessante, é num vídeo turístico. Tem uns vídeos que eu gosto, eu já te falei isso, eu acho, é aquele Relaxing Walking, que o sujeito pega uma câmera e sai filmando as cidades, né? Uhum. Tem um deles que ele vai filmar o pôr do sol em Santorini, naquela ilha lá. E Santorini fica, eu acho que, se não me engano, a 400 metros do nível do mar. E ele vai filmar o pôr do sol. Aí ele filma o pôr do sol e dá para ver o sol se afastando. Bem direitinho. Então, depois eu posso tentar mostrar esse vídeo aqui para os irmãos. Mas ele vai se pondo, vamos supor aí, e ele não vai fazendo a inclinação que, não sei se é porque a distância pode ser muito grande e tal, mas ele se põe reto, né? Nesse modelo, ele se afasta e vai embora. Sabe onde é que isso fica bem visível? Nesse último teste aqui, olha, que eu ia mostrar para vocês. Certo? Ó. Esse aqui, ó. Esse teste aqui, eu não dá para mostrar porque ele tem 2 horas, tá? O que esse pessoal fez? Eles colocaram uma câmera pendurada num balão meteorológico. Esse balão subiu a 35 quilômetros de altura, certo? Deixa eu ver se eu consigo abrir ele aqui. Pronto. Então aqui ele vai mostrar onde é que eles vão soltar o balão, certo? Que interessante. Olha ali o sol, ó. Ó, de um lado você está vendo a noite, o Zamar, e do outro você está vendo o sol, ó. Aqui não dá para controlar a posição da câmera. Então, depois eu vou compartilhar essa apresentação com os irmãos, aí vocês vão poder ver. Ó. Essa aqui tem 2 horas e 40. Ó. Eles filmaram tudo, sem cortes, que é para ficar bem nítido. Certo? Bem nítido. E ele mostra aqui o sol se aproximando, no nascer do sol. Bem bonito. Certo? Mas assim, sim, tem mais alguém. Bom, Zomar, você tem mais alguma pergunta? Não? Então, Não, primo. o primo. Ainda falando a respeito do Sol, do giro que ele dá, ele fará sempre o mesmo círculo, né? Sempre, né? Ou seja, ele deve ter uma rotatividade. Quando ele conclui aquele processo, ele volta de novo no mesmo, ou seja, não há uma mudança. Porque, por Ele exemplo, transita entre os isso, trópicos. Ele isso. desce para o trópico de baixo, depois vai para o trópico de cima. Ele vai transitando isso ao longo do ano. Sim, mas Certo? sempre o mesmo percurso, né? Como, por exemplo, se nós pegássemos, vamos supor, nós pegássemos aqui São Paulo, Rio de Janeiro, e vou pegar sempre ali a rodovia Dutra e vou sempre por ela. Ou seja, é um único percurso que ele faz, ele não muda. Tem um exemplo, por exemplo, lá no Canadá hoje a gente está com menos 10 graus, caindo neve, né? E todo ano isso vai acontecer sempre mais ou menos nessa época aqui, e justamente por essa razão nos leva a pensar que, olha, ele sempre terminou o percurso, vai voltar o mesmo caminho que ele fez depois Isso. de concluído o processo. Nesse momento, ele está mais próximo aqui do sul.
certo? Então, está girando aqui no sul. E é interessante, porque assim, como aqui no sul o caminho que ele faz é maior, o círculo é maior, pode observar que mesmo no verão as nossas temperaturas são mais baixas que as temperaturas do verão do norte. Lá no Canadá, no verão, faz quanto? 40 graus, 40 e tantos graus, não é isso? Isso, isso. Isso. Por quê? Porque o sol passa mais tempo ali, fazendo o círculo lá é menor, né? Então, quando é verão lá no norte e é inverno aqui no sul, o sol está mais para lá. Então, ele tá mandando mais calor para aquela região. Então, é verão. Sim. Quando ele desce no trópico e vem para cá, certo? À medida que o ano avança, é assim que se fazem as estações, né? Aí ele vai lançar calor aqui para o sul. Só que como aqui o círculo é maior, mas ele gasta o mesmo tempo, então ele vai mais rápido, ele lança menos calor de forma concentrada do que ele lançaria lá no norte. E é uma repetição, né? É uma repetição. Concluindo o processo, ele vai repetir aquele mesmo processo. Eu Exatamente. comentei com algumas pessoas, por exemplo, no Canadá, parece-me que o céu parece que está mais próximo da Terra. É interessante. Você pega, por exemplo, uma rodovia longa, assim, e você vai vendo, parece que você, se você andar um pouquinho mais, você vai conseguir até botar a mão nele em alguma, porque realmente a distância é bem diferente nossa aqui, né? Lá você vê realmente ó, o céu próximo, bem próximo, assim, quase que eu vou levantar a mão, vou alcançar ali, porque é incrível, realmente. Isso é justamente em função dessas curvaturas? Pode Olha, ser? olha, ali eu não tenho nenhum relato a respeito desse efeito que o irmão relatou lá no Canadá, certo? Especificamente. Hum, As condições meteorológicas fazem bastante diferença no que a gente é capaz de observar, naquilo que a gente consegue, vamos dizer, interpretar do que a gente está vendo, certo? Então, assim, eu acredito que lá as condições meteorológicas devem ser diferentes das daqui. Então, a gente tem o nível de refração da luz, enfim, as circunstâncias ali do norte devem ser diferentes das do sul aqui. Então, o irmão deve ter tido percepções diferentes por conta disso, creio eu, tá? sim. Mas especificamente falando, não há, vamos dizer, um relato detalhado sobre essa diferença de visão entre o norte e o sul aqui. Não Há, poderia. há relatos, sim, sobre as constelações. Aí isso é outra seara. Ah, De fato, lá mas, se observa outras estrelas que as daqui. mas não teria nada a ver com essa questão de curvatura, né? De a curva ser mais próximo ou mais Nesse distante, modelo enfim. aqui, ó, nesse modelo aqui, aquele ponto ali é um dos pontos mais altos, né? Não está aparecendo. Deixa eu ver aí, só não tinha. Tá aparecendo na imagem agora? Sim, agora está. Então, aqui Então, no norte, nesse sentido, né? Da curvatura, ele está mais aqui no próximo da norte, curvatura. o domo estaria mais alto. Aqui seria o topo do domo. Mas, assim, para falar bem a verdade, ninguém sabe como é que é de fato essa conformação do domo, onde é que ele está em cada ponto do globo. A única pista que a gente tem é que no paralelo 80, que nem naquele vídeo lá da Enciclopédia Americana, ele está a 5 mil pés de altura. Então, bem aqui, ó, nessa região aqui mais próxima da lateral, eles encontraram o domo a 5 mil pés de altura. Está Uhum. registrado na Enciclopédia Americana de 1958. Tá? Então, essa é a única evidência de domo que a gente tem, vamos dizer, oriunda Registrar. de testes científicos, porque a Enciclopédia Americana era conduzida por cientistas, pesquisadores, exploradores, então é um troço confiável. Agora, Uhum. no mais, meu irmão, para ser bem honesto, a gente não sabe qual é a altura do domo. A gente não sabe qual é a altura que o Sol está. É. Isso aí não está, vamos dizer, não é consenso, nem com quem está estudando esse assunto. Porque, veja, o que é que motiva, tá, essas pessoas, ó, que fazem esse tipo de conta, esse tipo de verificação, tá? A constatação do que é a realidade e o que não é. E boa parte disso em função do texto bíblico. Quando você pega um texto bíblico desse aqui, ó, tá? Que o Senhor Deus compassou ao redor da face do abismo, ou traçou um círculo na superfície das águas, e está escrito isso mesmo, né? Isso aqui foi assim que a Igreja Católica interpretou e construiu aquelas bulas que ela construiu, que os irmãos viram. Foi assim que os reformadores leram e entenderam dessa forma, tá?
Partindo da Bíblia, né? partindo da Bíblia. Então, assim, Isso, certo. isso aqui para mim é o mais forte, Claro, tá? sem dúvida Ô, nenhuma. ô Klaus, Pois ô não. Elias, eu não sei se tem outro aí para perguntar. É Você você mesmo. Eu já ia pedir para que você perguntasse. Ô, Klaus, como explicar nesse modelo a navegação marítima ao redor da Terra? Ou seja, tem constatação de que navegação marítima já comprovou, né, que você consegue sair de um ponto, dar a volta no globo e chegar no mesmo ponto. Tá Como aqui. fica nesse sistema aqui? Tá aparecendo aí, ó. Tá. Você vai dar a volta ao redor. Tá aqui, ó. Tá vendo meu mouse? Eu tô vendo o mouse aqui. Pois Ele é, está indo ao redor. isso. É isso aqui. Mas aí a quilometragem para isso. Aí é bem interessante. Isso é um fato bem interessante isso daí. Nós temos o relato de uma viagem se não me engano, foi Fernão de Magalhães, tá? Ele fez essa circunnavegação próxima a essa barreira de gelo aqui. Ele demorou 3 anos fazendo essa circunnavegação, certo? Olha, há que se considerar o seguinte: hoje é proibido fazer esse teste. Se o irmão comprar um veleiro e tentar fazer essa circunnavegação, o irmão vai ser abordado por uma fragata que vai questionar o que o senhor está fazendo ali. Hoje, a Antártida é protegida por um convênio internacional de um grupo de países, tá? Que só permite exploração por parte de representantes oficiais de seus governos. Não é um território livre. Ninguém pode descer abaixo do paralelo 60. Quanto mais no 80. Tá? É proibido. Então, assim, há quem diga que fez essa circunnavegação em tanto tempo, em tanto tempo. Há quem diz que foi para a Lua. Há quem diz um monte de coisa. Há quem diz um monte de coisa. É por isso que eu estou mostrando para os irmãos esses testes aqui, ó. Esses testes. Ó, esse aqui é um exemplo. Ó. Isso aqui é um drone. Ele está voando a 45 mil pés. Isso aqui, se eu não me engano, é 15 quilômetros de altura. Olha o horizonte, ó. É interessante. Esse vídeo do drone está aqui, ó. Está aqui ele, ó. É um drone iraniano, um turco. É um drone turco. Ó, aqui mostra ele subindo, ó. 31 mil pés. Olha só, olha, é interessante. O drone, olha aqui o sol se aproximando. Olha aqui, olha só que interessante. Olha só que interessante. O drone, ele não pode ter câmera olho de peixe. O que é a câmera olho de peixe? É aquela câmera que deixa tudo curvado, certo? Ó, existe uma câmera. Ó, lente grande angular. Foto. Ó, como é que fica a foto com lente grande angular. Ó. Tudo fica redondo, ó. Tudo fica arredondado. Certo? Deixa eu ver aqui mais imagens. Ó, olha só. Tudo em torta. Deixa eu ver aqui. Olho de peixe. Ó, olha que interessante. Olha essa foto aqui, ó. Isso aqui é a altura de um prédio, certo? Olha isso aqui. Isso aqui é um prédio. Ó, isso aqui é a altura da flor. Ó, tá torto. Tá arredondado, certo? Então, essa lente aqui arredonda tudo. Normalmente, as lentes que a gente vê o pessoal tirando foto lá de cima é essa grande angular, certo? E já já eu mostro um vídeo que reconhece isso. Mas nesse vídeo desse drone aqui, isso não aparece desse jeito, por quê? Porque o drone tem que voar, e tem que voar certinho. Então, eles têm que ter uma lente precisa. Para essa lente ser precisa, ela tem que ser uma lente não grande angular, não olho de peixe. E olha aqui o horizonte, como é que tá, ó. Tem até a marcação do horizonte aqui, ó. Retilíneo. Gente, isso aqui é um vídeo de um drone, a propaganda de um drone militar turco. Tá? Os caras não sabem nem
assim, que efeitos tem uma... Olha aqui, ó, mostrando que está a 15 mil pés. Isso aqui é um recorde para um drone, né? O que é interessante? É que o horizonte o tempo todo está retilíneo. Não faz curva. Não faz curva. Olha o que esse cidadão aqui falou. Deixa eu mostrar aqui. Só um instantinho. Hein, Klaus? Oi. Então, nesse modelo, a borda da Terra ela é protegida por gelo. Perfeito. Perfeito. O modelo é esse aqui, ó. Com o domo sustentado nela, certo? Sim. Ó, deixa eu ver se tem aqui, ó, bem aqui, ó. O modelo é esse aqui. Você tem aqui uma borda, tá? Toda protegida, tá? Essa borda aqui, ela chega a alcançar 3 mil metros de altura, tá? Vai alto. E você tem o domo sustentado nessa borda. Medidas, distâncias, ninguém sabe ao certo, porque a gente não pode explorar. E quem sabe não conta, né? Quem sabe não conta. Olha só. Quem é esse cidadão? Tá? Já finalizando, tá? Eu vou ficar só nas perguntas. Quem é esse cidadão? O nome dele é Neil deGrasse Tyson, tá? Ele é astrofísico, cosmólogo, autor de livros e comunicador científico, certo? Então, ele é uma das celebridades, ele é cosmólogo, tá? E aqui ele está fazendo uma explicação sobre essa visão da Terra, tá? Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ele está com um globo na mão, tá? Presta atenção. Ó, para os irmãos aqui, ó. Eu vou ligar as legendas, ó. Legenda, eu vou ativar a legenda. Ativei. E aqui, ó, vou clicar de novo, aí vai aparecer a opção de traduzir. Eu vou pedir aqui traduzir automaticamente para o português. Cadê o português? Português. Então, ele está falando que a estação espacial, né, nessas proporções, estaria orbitando a Terra a meia polegada de altura. Disse que a ISS, a Estação Espacial, está orbitando a Terra a 400 km de altura. 400 km de altura, tá? Que na proporção desse globinho que ele está na mão aí, seria meia polegada de altura só. Só que é o seguinte, todas as imagens, ó, todas as imagens da estação espacial mostram uma curvatura, todas, todas. Aí você pensa assim, então dá para ver a curvatura lá da estação espacial. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Aí ele vai falar de um aventureiro que saltou de balão, acho que a 33 km de altura, tá? Que foi, ele bateu recorde de salto de paraquedas. É o Félix Baumgartner. Tá vendo? Com lentes grande angulares, tá vendo aqui, ó? Com uma lente realmente grande angular, que curva as linhas horizontais. Ele reconhece que a câmera que foi usada curvava as linhas horizontais. Por quê? Porque se ele usasse uma lente comum, o que ia aparecer? Olha o que ele vai dizer. Ele está dizendo que, mesmo da estação espacial ou do salto do Félix Baumgartner, você não vê a curvatura da Terra. Se a 400 quilômetros de altura
400, você não vê curvatura da Terra, mesmo com todas as fotos que eles mostram, né? Mostrando sempre curvatura. Ó, essa aqui ficou bem nítida, que é a grande angular, né? Então, por que então, tá? Que eles fariam isso, tá? Por que eles mentiriam dessa forma? Olha aqui. Dead stuff is flat. Tá vendo o que ele falou ali? Ó, aqui no finalzinho, ó. Ó, que a coisa é plana. Agora, interessante o seguinte, ó. Nesse outro vídeo aqui, olha, que a gente viu. Cadê? Quando você está procurando o vídeo aí, Klaus, então quer Pois dizer que não. Marcos Pontes está mentindo? Olha, eu não vou afirmar ou contestar quem quer que seja, que esteja falando ou afirmando coisas a respeito do que viu ou deixou de ver. O que eu sei é que o que esse homem está falando aí desmente o Marcos Pontes. Não sou eu que estou desmentindo. Esse cosmólogo internacional, certo? Conhecido, figura conhecida, celebridade, ele está dizendo que da estação espacial não se vê curvatura. Então, ele que se entenda com o Marcos Pontes. Se o Marcos Pontes está afirmando algo diferente do Neil deGrasse Tyson, não sou eu que estou afirmando, são eles. São eles. E assim, se da ISS você não vê curvatura, de onde você vê curvatura? E a gente viu naquele vídeo que eu mostrei para os irmãos da simulação do globo, que até do avião seria possível enxergar ali a curvatura, uma leve curvatura, mas do avião seria possível enxergar e não se vê. E não se vê. Então, assim, olha só que interessante. A gente. Onde é que eu quero chegar com tudo isso, certo? A gente fez uma trilha assim. A gente viu que ao longo da história, os homens decidiram se afastar do texto bíblico, que muitas vezes eles faziam escolhas filosóficas a respeito do conhecimento que eles estavam construindo e apresentando. Né? Vocês viram ali o caso do Hubble. Né? Ele achava horrível que a Terra estivesse no centro do universo. O que ele viu dizia isso para ele. Os testes ópticos que Einstein fez demonstraram que a Terra não estava em movimento. É simples. Quando ele falou que nenhum experimento óptico demonstrou que a Terra se movimentava, ele está afirmando o contrário, certo? É que os experimentos ópticos demonstraram que a Terra estava parada. E mesmo assim eles decidem ensinar para as pessoas que a Terra está se movimentando. Aí depois você pega, ao longo de todo o percurso, né, os cientistas fazendo escolhas diferentes por uma questão filosófica. Aí você pega o texto bíblico diz outra coisa, sabe? E aí você, então tá, então vamos testar. Aí você pega uma câmera e, meus irmãos, no último slide, é porque eu não mostrei, depois os irmãos podem ver, eu vou mostrar. É rápido. É só para os irmãos verem, tá? E tem a cereja do bolo aqui. Só um minutinho. E tem a cereja do bolo no final, que vale a pena. Então, estão vendo aí um mapa mundi com umas indicações de seta? Sim. Então, Sim. cada setinha dessa é um teste de curvatura. No Brasil tem vários. Fizeram um teste no Rio Tocantins, a mais de 30 quilômetros, enxergaram palmas no Rio Tocantins. Ou seja, se você pegar qualquer volume de água, tenta achar curvatura, não tem curvatura. Fizeram um teste na Praia de Copacabana, enxergando navios depois do que seria a curvatura. Fizeram um teste na Represa de Três Marias, com laser. Esse foi legal. Colocaram laser. A Represa de Três Marias, acho que tem 40 quilômetros de distância, nos pontos que eles mediram. Eles pegaram um laser, colocaram a tantos metros, a tantos centímetros de altura de um lado, e apontaram para o outro lado. E enxergaram o laser do outro lado lá, ou seja, não tinha curvatura de água que empatasse o laser de passar. Fizeram um teste lá também. No Brasil tem vários testes. No mundo inteiro tem teste de curvatura para todo lado. E a curvatura não aparece. Você não vê curvatura em teste de curvatura, você não vê curvatura voando de drone, voando de avião. Na ISS você não vê curvatura. Então, é que nem a matéria escura e energia escura. Que eles colocam assim, os inteligentes entendem o que significa, os outros não. Entende? A matéria escura e a energia escura, você não vê nem mede. Ninguém consegue provar que isso existe.
Mas se você for inteligente, você vai aceitar. Que é isso? Deixa eu só finalizar aqui com uma imagem. Vocês estão vendo aí o mapa do Brasil? Sim, Estão vendo um quadrado em cima do mapa do Brasil? sim. Sim. E do lado estão vendo aí um globo, um mapa mundi aí? E estão vendo um cubo amarelo em cima desse mapa mundi? Quem arrisca o que é esse cubo amarelo? Vamos, nós estamos no grupo de escatologia. Não faço ideia. Vamos. O que isso tem a ver com escatologia? O que é esse cubo amarelo? Que tem 2.500 quilômetros em todos os lados. A cidade, Jerusalém. Jerusalém. Meus irmãos, são 2.500 quilômetros, olha. É mais ou menos, realmente, né? Ó, daqui do sul até a Bahia, mais ou menos. Ó. Isso aqui seria onde ela ia se acomodar, olha só, ia pegar quase o Brasil inteiro. Agora veja, se a gente estivesse no globo, como é que se encaixar no globo? É. Certo? Então, assim, Interessante. eu não estou dizendo uma coisa ou outra. Eu tô expondo isso tudo para os irmãos pensarem e meditarem. Tá? Sim, Tem o claro. texto bíblico, eu vou passar a apresentação para os irmãos. O texto bíblico hebraico é muito preciso. Tá? Eu passei 2 anos tentando, honestamente, contestar isso. Certo? Eu não acreditei. Digo, não é possível. Tem alguma outra explicação. Eu tentei entender assim, será que o texto bíblico diz outra coisa? Eu cheguei a mandar versículo para judeu mesmo. Meu filho, leia isso aqui em hebraico. O que diz aqui em português? Não, é isso mesmo. Eu mandei o texto em português. Eu vem cá, o original do hebraico diz isso mesmo que está escrito em português? É isso mesmo. Eu digo, e agora? Aí eu fui estudar. Fui estudar assunto. E eu comecei a ver esses testes de curvatura, comecei a encontrar essas evidências. E eu digo, rapaz, eu fui enganado por tantos anos. Então, assim, eu cheguei a essa conclusão. Mas eu não posso impor isso a ninguém. É algo muito difícil. Tá? Olhar para um negócio desse e pensar assim, poxa vida. Então, o que esses homens colocam para a gente estudar na escola é mentira. Não seria a primeira mentira que eles colocam a gente para estudar. Essa que é a verdade. Tá? Tem várias. Ok. E, sinceramente, nesse modelo, tem muito mais coisas na palavra de Deus que fazem mais sentido. Entendeu? Muito mais coisas. Um exemplo aí, ó, Nova Jerusalém. Pois não, primo? Não, eu só queria. Eu sei que já estamos partindo para o final aqui. Foi muito bom a sua apresentação nesses dois dias de Escatom, e principalmente parabenizo o irmão por defender a palavra de Deus, porque de fato temos que partir da palavra de Deus, né? Conforme você mesmo colocou muito bem, né? Que o homem não tem toda essa autonomia de conhecimento para poder ser perfeito naquilo que ele diz, né? Mas eu queria ler o versículo do apóstolo Paulo em Romanos, onde eu vou ler rapidamente aqui os 4 versículos. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita em toda maneira, porque, primeiramente, as palavras de Deus lhe foram confiadas, pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Eu vou parar É por isso mesmo, aqui, irmão. porque, na verdade, Deus nos confiou a sua palavra e, graças a Deus, que tem também nos sustentado para primeiro pegar a palavra de Deus e depois ver o que o homem está dizendo. Então, parabéns, irmão. Realmente foi muito boa a apresentação aí. E depois, com mais calma, ainda vou aproveitar o seu material para dar uma analisada, mas principalmente no que se refere, olha, fique firme com a palavra de Deus, porque de fato ela é o que nós temos de mais precioso, né, que ele nos deixou. Amém. Parabéns, Confiável, né? parabéns, Amém. Amém. Obrigado, parabéns. irmão Carlos. Amém. Eu só sei de uma coisa, eu estou lembrando aqui, igual o verso, muitas letras me fazem delirar, né? Porque realmente É, essa foi na, é, pum, certo é. na testa. E outra coisa, né? Dentro dessa exposição, a gente percebe
a grandiosidade do nosso Deus, né? Como ele é grande, né? Como ele é infinito, como, nossa, é Não, assim, maravilhoso, é eu impressionante. como é que eu posso até. Porque foi bem técnico, né? Foi bem É, técnico, né? é. Então, assim, né, bom, depois a gente conversa, meu Klaus, tá bom? Mas Mas tem muito. uma coisa que não me sai da mente ainda, viu? Hã? Tem uma coisa que ainda não me sai da mente. No dia lá de Josué, na guerra com os amalequitas, para sol, né? Que o sol parou. Se ele vinha nessa velocidade toda, deve ter causado um engavetamento no universo, né? Realmente não é fácil, Só não. o milagre de Deus para explicar É, coisas que a gente não tem explicação, né? Sim, sim, é verdade. muito É bom, verdade. muito Mas bom. eu ainda preciso pensar mais na Terra plana, viu, irmão? Eu também, viu? Mas acho que vale a pena pensar. Vamos ver Eu depois. levei 2 anos, eu Irmão levei Klaus, não dois vai parar anos. por aí. Não vai parar por aí, não vai parar por aí, não. Viu? Vamos lá. Bom, eu tinha colocado, vamos encerrar com uma oração, eu tinha colocado o pastor Dilson, né? Foi Dilson que eu coloquei, acho que sim. Só que ele passou o WhatsApp, ele precisou sair antes. Então eu vou pedir para o pastor Lorival. Não, ou é pastor Ulisses? Pode ser. Não, não, na agenda está pastor Ulisses. Perdão, pastor. Perdão. Ah, é? Eu não vi, cara. É você, Poxa, você. eu não prestei Tá, atenção, ainda bem que você lembrou aí. Então vamos tá bom, orar? vamos lá. Pastor Ulisses. Pai maravilhoso, eu quero louvar o teu santo e glorioso nome. Por mais uma terça-feira podemos estudar mais sobre a tua palavra e ela é a que impera, eterno Deus, que permanece para sempre. Amém. Então, ó Pai maravilhoso, continue nos dando sabedoria, principalmente naquilo, ó Deus, que nós não temos toda a explicação. A tua palavra já diz que as coisas encobertas pertencem ao Senhor e as descobertas são para nós, nossos filhos. Então, nos dê sabedoria, nos ajude, ó Deus. Continue abençoando o irmão Klaus, sua filha, ó Deus, os estudos dele. Também nós, todos que fazemos parte do Escatom, que o Senhor nos guarde e nos proteja, Deus. Seja com o Dilson, pastor Dilson, que teve que sair às pressas para uma emergência, não sabemos o que Nós não conseguimos acompanhar a sua Amém. oração final, irmão, que sem querer o seu microfone acho que fechou, pastor Ulisses. Nós não É, conseguimos. eu acho que a minha internet aqui que travou. Ah, tá bom. Mas em Mas Deus pensamento, ouviu, amém. Deus ouviu. Amém. 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 Gente, Amém. muito Boa obrigado, noite, Klaus. gente. Obrigado Obrigado. a todos. Deus Muito abençoe. obrigado, irmão Kiver Amém. Klaus. Graças a também aí, Deus. né? Boa Um noite. abraço pela Obrigado, companhia. irmãos. Tudo bom. Boa Deus noite. abençoe. Boa noite. Boa noite, boa noite.